Qual é o melhor candidato a presidente do Brasil em 2026? Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos, ele é o Fala, Fábio, pessoal. e hoje a gente veio debater e conversar sobre esse assunto polêmico no Brasil. É um assunto que dá muita treta, né, É, cara? é Conversar muito delicado, sobre né? política, É, né? Tem muita gente que brigou com a família no Natal ixi, aí, nas reuniões de família, por conta de política. E hoje a exatamente. gente vai estar dando uma pincelada ali, uma comentada nas propostas de cada candidato a presidente. De cada candidato, não, dos três Dos principais três candidatos, principais, né? Aqueles exato. que mais se destacam hoje em dia para presidente. Lembrando, pessoal, a gente vai dar um pouquinho da nossa opinião, vamos citar coisas que nós pesquisamos e coisas que nós sabemos sobre os três principais candidatos, e é claro, como a gente fala, faz esses vídeos no freestyle, só o que vai vindo na mente, alguns tópicos que a gente Separa. pesquisa, né? Pode ter alguns erros, e se caso a gente errar em alguma fala, em alguma notícia, aí você perceber, pode corrigir a gente aqui nos comentários, não tem problema Nenhum. nenhum, né? A gente está aqui para conversar, tanto nós como vocês, para debater ideias, né? Sim, E não chegar numa conclusão certeira. A exata. gente não está aqui para dizer vote nesse candidato ou naquele, mas a gente está aqui para dar nossas opiniões, colocar as ideias na mesa para todo mundo pensar e refletir e ver qual que é a opção que mais encaixa, né, Encaixa na para cada um. realidade de qualquer um de cada um para votar. Começando pelo Pelo Lula, nosso o presidente nosso presidente atual, né? atual. Qual que são as propostas do Lula nesse ano, Fabão? Vamos lá. Em primeiro lugar, gente, ele ainda não se propôs ali, né, na Não sua, deu tanta informação, né? no Não seu deixou tão plano, claro. oficial de recandidatura ou vamos dizer na campanha dele de 2026. Por enquanto ainda ele não se, né, não se propôs, não falou Não se nada sobre isso, pronunciou. mas eu acredito que assim, como muitos já sabem, ele é um dos principais que vai se reeleger novamente, um dos principais que é a redução de imposto para a população. Não sei se você já tem visto, ele fez uma lei que sobre a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E também a possível isenção do imposto sobre os PRL, que para quem trabalha, né, como CLT, ganha no final do Quem ano, tem né? a participação dos lucros, Isso, a né, da participação do empresa, lucro ele das quer empresas reduzir o imposto, né, sobre a PLR, sobre o PRL. que é um dinheiro que o governo come, né, da pessoa que recebe essa participação do lucro todo ano. E, inclusive, a isenção do imposto de renda já foi aprovada, né, Já e foi foi aprovada. uma proposta idealizada, iniciada pelo governo Lula, que deu Isso. certo. Ele ganhou alguns pontos com isso, por mais que tem muita gente que odeia esse governo, a gente tem que dar os créditos por alguns Alguns acertos. Não são muitos acertos, eu tenho que ser bem claro aqui, sim. do governo atual, mas ele teve esse acerto nessa parte de isenção do imposto de renda. Mas a gente sabe que político não faz nada de Não, graça, né? não. Então a gente sabe que o Lula não fez isso por ser bonzinho ou por querer o melhor do Brasil. Ele fez isso porque ele quer ter, vamos dizer assim, ele quer ter pontos, ele quer ter motivos para, vamos dizer assim, tentar te convencer a votar nele de novo esse ano. Então, essas pequenas coisinhas ele faz para dar aquela jogada de marketing. Vamos dizer Exato. assim, ele te rouba aqui e te dá outro presentinho aqui, te rouba desse lado e te entrega uma coisa desse lado. Exatamente. Aí entra Bolsa Família aumentando cada vez mais, auxílio gás, auxílio luz. O Lula, como um bom presidente de esquerda, é aquele presidente que tem mais facilidade em dar benefícios e mais Isso. benefícios, aumentar impostos, aumentar os gastos públicos, para quando chegar perto da eleição, ele abaixar os Reduz, né? impostos, ele Reduz o imposto. reduzir os impostos que ele mesmo criou. Então, aquela Sim. coisa, ele aumenta os impostos no começo da campanha dele, né? E no final, quando chega perto de se reeleger, ele abaixa os impostos que ele mesmo aumentou, que ele mesmo criou. Inclusive o governo Lula, pessoal, para quem não sabe, foi o governo que mais criou impostos novos, né, nos últimos anos. Se Exatamente. for fazer as contas certinho, é uma média de um imposto novo criado a cada 37 dias. Então é um governo que gosta de cobrar imposto, é um governo que gosta de taxar, de tributar, e agora nesse ano diz que vai reduzir os Reduzir os impostos, só que impostos. esses impostos ele mesmo criou, né, pessoal? É como o Andrei falou. É, infelizmente, que acontece? É, não vou dizer que todos eles sejam assim, mas assim, que vocês possam entender. Por que eles jogam essa estratégia? Para que no final do seu mandato, o próximo que vier
acaba levando a chicotada, vamos dizer, A né? bomba cai no colo do Isso. próximo que Então assumir, né? não é por conta dele, esse vai se passar por bonzinho. Mas assim, gente, entendam que não é só ele, não é só ele que tem problemas, não é só ele que é uma pessoa que acaba afetando o Brasil, mas quanto qualquer outro que também pode fazer esse problema, né? A gente sabe que muitos têm suas discussões, suas ideias e concepções de pessoas. E a gente sabe que às vezes pode ser que entre um novo que vai fazer muito pior. Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que realmente eles vão fazer. Mas a gente confia que vai melhorar, né? É pior do que o Lula, a gente não teve até então, né? Mas, E não querendo entrar muito em detalhes, né, para não expor muito a nossa opinião, sim. vamos partir para o próximo presidente, Vamos as lá. próximas propostas. E o próximo cara que a gente vai falar agora é o segundo candidato nas Segundo pesquisas, candidato. né, que é o Flávio Bolsonaro. Exatamente. O Flávio Bolsonaro, que vocês, eu acredito que a maioria já conhece, é o filho do Jair Bolsonaro. Uma das coisas que ele está querendo, trazendo de proposta, é o corte de gastos públicos. O que é esse corte de gastos públicos? Reduzir o gasto do governo, né? Diminuir o tamanho do Estado e buscar o equilíbrio fiscal. Então, o que é? Ele quer ele reduzir todos os gastos do governo para que isso não gere, porque é o que mais gera hoje atualmente é o problema financeiro que da onde que vem? Do governo, que é onde que traz o maior problema que o Brasil não tem caixa no caixa do Brasil é por conta que os governantes em si estão recebendo muito mais do que deviam e assim coisas surreais. Então ele quer cortar isso e reduzir por total, né? E também a redução de imposto, né? Ele quer realmente defender e cortar muitos impostos que foi colocado Pelo presidente pelo Lula, né? presidente atual, né? Então, essa é uma das estratégias também que ele está bolando e está propondo para o povo brasileiro. E quanto mais, muito mais propostas que ele tem feito também, e principalmente sobre a reforma, né? Reforma previdencial, que é realmente mudar todo o sistema insustentável e melhorar, fazer com que isso realmente trabalhe de forma adequada. O Flávio, como um bom candidato de direita, ele sempre vai defender a redução do Estado, né? Diminuir o poder do Estado, diminuir o tamanho do Estado no Brasil. É claro que qualquer presidente, assim como o Lula e o Flávio, vão defender a redução dos impostos. A diferença do Flávio é que ele não criou imposto nenhum, pelo menos até agora. Já o Lula, ele criou os impostos, aumentou os impostos para agora, no final, aos 45 do segundo tempo, propor a diminuição desses impostos que ele mesmo criou, né? E o Flávio, uma proposta que é, vamos dizer assim, cara, duvidosa dele, não é duvidosa, mas causa uma certa curiosidade, é sobre o Bolsa Família. A gente sabe, pessoal, que o governo de esquerda sempre vai defender com unhas e dentes o auxílio, assim como o Isso. Lula quer distribuir auxílio para todo mundo. É Bolsa Família, é auxílio gás, é auxílio energia, que eles Todos. dizem que é para defender os mais pobres, mas a gente sabe que é como se fosse uma coleira que ele coloca nos brasileiros. Ele acaba com os empregos, acaba com os autônomos, acaba com os empreendedores e faz com que sobe a inflação lá em cima, mete imposto no pessoal a rodo e faz todo mundo ficar Dependente do dependente, né, governo. de auxílios. Aí sim ele consegue colocar uma Exato. coleira e manipular os votos de todo mundo. Já o Flávio Bolsonaro, como um presidente mais para a direita, só que eu acredito que o pai dele, o próprio Jair Bolsonaro, realmente o Jair Bolsonaro era um presidente de direita. O Flávio ele já é um candidato entre direita e centrão, que é aquele cara que faz um meio termo. Ele não é nem 100% direita, nem Nem 100% 100% centrão. esquerda. O que prova isso é essa proposta dele do Bolsa Família. É, a gente tem o terceiro candidato que a gente já vai falar daqui a pouco, que é o Renan Santos. Qual que é a proposta dele? É acabar com o Bolsa Família de uma vez, sem conversa, né? E já o Flávio Bolsonaro não, ele quer, além de aumentar o valor do Bolsa Família, ele quer manter por 2 anos a pessoa que trabalha recebendo o Bolsa Família. Então, como é que funciona hoje em dia? Hoje em dia a pessoa tem que escolher, ou ela recebe o Bolsa Família ou ela trabalha, né? Ela tem que escolher entre um ou outro. O Flávio não. O Flávio, ele quer propor, se a pessoa recebe Bolsa Família, ele quer que ela tenha a opção de começar a trabalhar e receber os dois ao mesmo tempo.
por 2 anos, receber tanto o Bolsa Família quanto o salário do trabalho dela. Aí ele diz que isso é um incentivo para o brasileiro deixar de depender só do Bolsa E Família e querer voltar a trabalhar. trabalhar e querer É, trabalhar. Isso é bom para o país? É bom, é bom. porque Mas é gera bom. mais a economia, né, a pessoa não fica a vida toda dependente do governo, ela vai Isso, começar a se exatamente. coçar, vai sair do sofá e vai começar a trabalhar. É claro, pessoal, a gente não precisa desenhar aqui que a gente está falando de pessoas com saúde, pessoas na idade certa para trabalhar. A gente não está falando de um senhor de 60 e poucos É, anos, ou de uma pessoa que tem uma doença, tem uma deficiência. Essa pessoa realmente tem que realmente receber Bolsa Família, não precisa ficar tem, em casa e receber precisa ficar em mesmo. casa. A gente está falando de pessoas que têm saúde e têm potencial para trabalhar. Isso. Na proposta do Flávio, ele quer que essa pessoa trabalhe e receba o Bolsa Família. Aí, passando já para o terceiro candidato, que é o Renan Antes de Santos. você falar sobre o Renan Santos, como a gente também comentou um pouco sobre a questão do Lula, falar também um pouco resumidamente sobre a questão do Flávio Bolsonaro, também teve polêmica sobre ele por conta, né, que passou por uma questão ali de rachadinhas, né, uma das grandes polêmicas que saiu, que foi sobre isso, sobre a questão de rachadinhas, né, como o que acontecia? Ele tinha como que é uma empresa, tudo Uma mais fábrica de ali, uma chocolate, né? fábrica, e o que ele fazia? Desse dinheiro ele mandava o dinheiro da onde ele recebia do governo, ele passava para um certo funcionário. Então desse funcionário ele reinvestia de volta para o Flávio. Então isso acabava sendo um Um das esquema de polêmicas corrupção, né? de corrupção, exatamente, um dos problemas mais chamativos que teve quando muito tempo atrás, isso não é falado, porque vocês sabem, né, que dá muito problema isso. Não problema, mas assim, É hoje abafado, atualmente né? é abafado, né? É abafado. Como eu falei para vocês, nem todo mundo ele é santo e perfeito, todos erram e todos falham. É, mas assim, vai de cada um escolher o seu melhor candidato. Pessoal, e outra que a gente, já que a gente está nesse tema de corrupção, a gente nem chegou a citar todos os escândalos do Não, Lula, né? Que não são poucos. É sítio de Atibaia, é triplex, é propina, é o escândalo do INSS, é o filho do Lula, né? Que roubou milhões e milhões dos velhinhos do Brasil. Então são escândalos e mais escândalos por parte do governo do PT, por é, parte do Lula. Teve esse escândalo que a gente está careca de saber que realmente aconteceu, da rachadinha, né, com com o o Flávio, candidato Flávio Bolsonaro. Então, são dois candidatos que a gente até esqueceu de citar sim, esses pontos da sim, corrupção, que já estão com a reputação manchada exato. em esquemas de corrupção, né? E voltando o caso ali do Bolsa Família, começando agora com o Renan Santos, né? Diferente do Flávio e do Lula, o Renan Santos, que é um candidato de extrema direita do partido Missão, ele quer exterminar o Bolsa Família. Ele quer fazer uma reformulação no Bolsa Família, aumentar a fiscalização sobre as pessoas que recebem Bolsa Família para diminuir o número de pessoas que recebem esse benefício. Por quê? Porque hoje em dia nós temos, se eu não me engano, em média de 40 a 50% dos brasileiros vivem de Bolsa Família, ou seja, quase metade do Brasil não trabalha. Quase Imagine. metade do Brasil só fica em casa tomando açaí e Agora, assistindo agora TV. para pensar, se toda essa porcentagem fosse trabalhar ou empreendesse, A olha como economia, que a economia do como que Brasil a ia economia subir. não ia crescer? Então, E assim, outra, muitas das vezes precisa de um primeiro pastel. e por que a gente tem muito imposto sobre o brasileiro hoje em dia? Porque é muita gente recebendo o Bolsa Família, muita gente Muitas, recebendo muitas. o benefício. E quem que paga esse benefício? O povo Somos brasileiro. eu e você que trabalhamos. Exatamente. O cara que é CLT, o cara que é autônomo, o Uber, o motorista de iFood, o empresário, o autônomo, todos nós que trabalhamos e Todos geramos nós. renda, pagamos o Bolsa Família para metade do Brasil, para metade do país ficar sentado no sofá e não fazer nada. Então, temos três propostas diferentes. O Lula, que quer manter do jeito que está e não está nem aí. O Flávio, que quer mesclar, por isso que eu digo que ele é um presidente mais pro centrão, que ele quer unir direita e esquerda e colocar o cara para trabalhar e receber Bolsa Família. E temos o Flávio, que é mais extrema direita e Que vai quer dar. cortar o Bolsa Família de todo mundo e deixar somente quem realmente precisa. Pessoas deficientes, pessoas idosas, pessoas que realmente precisam, Precisam né, do benefício. do auxílio. E também o Flávio tem uma proposta também que eu gostaria de citar nesse vídeo. Não vai dar pra gente citar todas, tá, pessoal? Mas uma que tá chamando bastante atenção, que é o combate ao crime Organizado. organizado e a Exatamente. desfavelação do Brasil. Primeiro que ele quer acabar com as favelas, ele quer
destruir todas as favelas do Brasil e reconstruir bairros novos. Ele já falou que vai ser algo bem custoso para o Brasil, mas é uma das propostas do Renan para 2026, se caso ele se candidatar, né? Então, as principais propostas dele é acabar com as favelas, fazer bairros bonitos, transitáveis, acabar com o crime organizado, acabar com as facções como o PCC, Comando Vermelho e outras facções que acabam com o nosso país. E é um tipo de proposta que eu não vejo ninguém falando, Sim, Fábio. Eu não. não vejo o Lula falando sobre o PCC, eu não vejo o Flávio falando sobre o Comando Vermelho. É o único candidato que eu vejo que realmente Deu tem a cara pra falar, interesse, né? né? Realmente, que deu a cara e que realmente tem interesse em acabar com as facções, que tem interesse em acabar com o crime organizado. Vai ser algo fácil, vai ser uma proposta fácil de, vamos dizer assim, de fazer? Não vai, Não, né? mas ele diz com todas as palavras que vai cumprir, que vai acabar com o crime no Brasil e vai fazer, tornar, né, o Brasil um país mais seguro de se caminhar, fazer ser um país menos custoso para o brasileiro, com menos impostos. Uma das ideias é o próprio Bolsa Família que eu falei, Exato. que diminuindo o Bolsa Família, a gente é cobrado menos imposto no nosso bolso. Então, essas são algumas ideias. Eu dei uma boa resumida, tá, pessoal? Mas essas são as principais ideias do Renan como candidato a presidente em 2026. E, para resumir, sejam cautelosos, votem com consciência. E também, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like aqui. E se você, como a gente falou, se você que tem algo para comentar aqui, nós não somos perfeitos, também cometemos erros. A gente nem quis falar, pessoal, quem será o nosso voto É, desse ano, porque a gente quer que você comente aqui você embaixo. comenta Qual que é a sua opinião? qual a Qual sua que é o opinião seu sobre. candidato que você vai estar apoiando esse ano? Nós já temos o nosso, Sim. mas a gente quer saber de você. Me diz aqui embaixo qual candidato você vai votar e por quê. Ou se você não vai votar em ninguém, ou se você Sem não problema liga para nenhum. política, né? Cada um tem uma opinião referente Exatamente. à política, mas nesse vídeo a gente quis dar uma pincelada nesses três principais candidatos nesse ano, tá bom? Exatamente. E, pessoal, não se esqueça de dar uma curtida, nos ajuda muito a crescer e a trazer mais novidades para vocês. Vocês podem ter certeza que a cada dia nós vamos trazer novidades para vocês. Beleza, Tamo galera? junto, Então, pessoal. valeu, tamo junto. É nóis. Valeu!